Graça e paz, a paz em Jesus Cristo. Continuando as nossas leituras e reflexões, né? Nós estamos numa série de leituras e reflexões, agora com o livro do Levítico. Iniciamos agora o item 4, que é o Código de Santidade. O Código de Santidade ele corresponde ao capítulo 17 ao capítulo 27. Então, se você está disposto a acompanhar esta série de reflexões, entre em nosso canal, né? O canal, assista todas as reflexões, deixe o seu gostei, primeiramente deixe o seu gostei, depois assista e se inscreva para estar sempre, né? Ter sempre à sua disposição todos os capítulos. Se não der para assistir o capítulo que você está lendo, acompanhando, ficará ali e você poderá ouvir, né, quantas vezes quiser, se inscrevendo, pois se inscrevendo você terá todas as postagens no seu For You, né, para você. Lugar de sacrifício. Capítulo 17. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão, a seus filhos e a todos os israelitas o seguinte: Eis as ordens do Senhor. Todo israelita que imolar um boi, uma ovelha ou uma cabra no acampamento ou fora dele, sem apresentá-lo à entrada da tenda de reunião para oferecê-lo ao Senhor diante do seu tabernáculo, será réu do sangue oferecido. Esse homem derramou sangue e será cortado do meio do seu povo. Por isso, os israelitas, em lugar de oferecerem os seus sacrifícios no campo, apresentarão as vítimas ao sacerdote diante do Senhor, à entrada da tenda de reunião, e as oferecerão ao Senhor em sacrifício pacífico. O sacerdote derramará o seu sangue sobre o altar do Senhor, à entrada da tenda de reunião, e queimará a gordura em odor agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos sátiros, com os quais se prostituem. Esta será para eles uma lei perpétua de geração em geração. Dir-lhe-ás: todo israelita ou todo estrangeiro que habita no meio deles e que oferecer um holocausto ou outro sacrifício, sem levar a vítima à entrada da tenda de reunião para sacrificá-la ao Senhor, será cortado do meio do seu povo. A todo israelita ou a todo estrangeiro que habita no meio deles e que comer qualquer espécie de sangue, voltarei minha face contra ele e exterminá-lo-ei do meio de seu povo. Pois a alma da carne está no sangue, e dei-vos esse sangue para o altar, a fim de que ele sirva de expiação por vossas almas, porque é pela alma que o sangue expia. Eis porque eu disse aos israelitas: ninguém dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que habita no meio de vós. Se um israelita ou um estrangeiro que habita no meio deles capturar na caça um animal ou um pássaro que se possa comer, derramará o seu sangue e o cobrirá com terra, porque a alma de toda a carne é o seu sangue, que é sua alma. Eis porque eu disse aos israelitas: não comereis sangue de animal algum, porque a alma de toda a carne é o sangue. Quem o comer será eliminado. Toda pessoa natural ou estrangeira que comer um animal morto ou dilacerado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e ficará impuro até a tarde, e depois será pura. Mas, se não lavar as vestes e o corpo, levará sobre si a sua iniquidade.
Bom, como o próprio nome já diz, o nome dessa série, né, desses capítulos do livro do Levítico, é o Código de Santidade. Esse Código de Santidade, ele é perpétuo. Jesus não aboliu, Jesus só veio confirmar. Isso quer dizer o quê? Que Jesus, como único e suficiente Salvador, por ocasião de sua morte, ele morreu até, né, de Adão até ao conhecimento dele. Quem não tem conhecimento de Jesus continua, né, achando, vivendo, né, o tempo de Adão, né? Então, Jesus, ele veio aperfeiçoar, até porque foi o próprio Jesus, porque o Pai é Deus, Deus Pai, é Jesus e é o Espírito Santo. Foi o próprio Jesus que estava, eu e o Pai somos um, como diz ele no Evangelho, né? Que estava também, era Jesus também que estava dando esse código de santidade aos sacerdotes. Então, ele veio para purificar de Adão até ele, cumprindo assim, né, as profecias, os avisos, as exortações dos profetas, né? E ele é o único e suficiente Salvador. Porém, a ninguém é permitido matar, a ninguém é permitido, né, fazer de um ser humano um animal, né, como se não fosse nada. E continua do mesmo jeito, né? Por isso que nós, quando nascemos, né, católicos, são apresentados a Deus, né? A Deus, tem que ser apresentado a Deus. Se for apresentado para santo, não adianta, como está dizendo a palavra de Deus ela não muda. Então, todo católico, ele tem que ser apresentado a Deus, consagrado a Deus. No caso, né, a criança é batizada, né, mas o certo é ser batizado, né, o batismo dos discípulos, o batismo de imersão. E a criança escolhe o que ela, né, quando ela tiver discernimento, ela vai ver se ela vai, né, porque o próprio credo, ele diz: confesso um só batismo para a remissão dos pecados. Cada pessoa vai ver na sua vida, na sua existência, na sua história particular, se aquele batismo foi válido ou se precisa de um outro batismo. Aí é a criança que vai ter que discernir quando já tiver, né, condições de o decidirem. E é o que acontece agora, né? Todos nós, quando nascemos, a cada dia de nós, todos os dias, como diz São Paulo mesmo em uma de suas cartas, todos os dias somos entregues à morte. Então, se a pessoa não se decide por Deus, não se entrega, não se consagra a Jesus como seu único suficiente Salvador, quando ela for abatida, né, sacrificada no mundo, né, porque se dentro de casa não se tem educação, se na igreja ela não procura a educação da igreja, o mundo educa. E a educação do mundo é educação para baixo, não para cima, né? Que o mundo não suporta quem é do mundo, né? Quem é do mundo é, como se diz, né, está dizendo nos finais do tempo agora, né, vai ser fera engolindo fera, né? Fera matando fera. Então, se você não escolhe o caminho de Jesus, não adianta nada o derramamento de sangue, as humilhações, né? Não vai adiantar nada disso. Tudo tem que ser, primeiramente, consagrado a Deus como oferta agradável a Ele. Lembrando que Jesus é o único suficiente Salvador. Aí tá a pegadinha. Mas se Jesus é o único suficiente Salvador, realmente não há necessidade de se derramar sangue, porque Jesus é o único suficiente Salvador. Só que o mundo, né, não sabe disso, e se a pessoa for na corda do mundo, vai se estrubicar, né? Como diz, né, no popular, né? Então, é essa que é a passagem, que é o ensinamento em Jesus Cristo. Então, nota-se aí que Jesus não veio abolir as leis nem o código de santidade. Jesus veio confirmar. Ele morreu para salvar
né, a humanidade decaída dos tempos de Adão, e ele, quem escolher viver nele, será, né, não terá sido nascido no tempo de Adão, será nascido no tempo de Jesus, né? Então, o pecado de Adão em Jesus Cristo será minimizado, né? E aqui diz, sabe, né? Fala-se aqui mesmo. Né? Você tem que ser oferecido, porque se não for oferecido, é o que está escrito aqui, né? Todo israelita que imolar um boi, uma ovelha ou uma cabra no acampamento ou fora dele, sem apresentá-lo à entrada da tenda de reunião para oferecer ao Senhor diante do seu tabernáculo, será réu do sangue oferecido. Então é isso. Então tem que se consagrar primeiro a Deus, porque senão você não é um boi, não é uma vaca, não é uma cabra, mas o seu sacrifício não valerá nada, porque Deus não tem conhecimento disso, né? Aqui no versículo 11, pois a alma da carne está no sangue, e dei-vos esse sangue para o altar, a fim de que ele sirva de expiação por vossas almas, porque é pela alma que o sangue expia. Então, como uma vez eu já falei numa live anterior, nós somos corpo, alma e espírito. O corpo, quando morremos, né, porque nós né, não somos do último tempo, né, do anúncio, né, do evangelho do reino, que será as vítimas, como está falando no Apocalipse. Então, o corpo ele vai ao pó. Lembra-te de que é pó e ao pó voltará. Porém, nós temos que salvar a alma, que é o nosso caráter. Alma é o caráter que tem no corpo. O que é caráter? Caráter é você ter firmeza na palavra de Deus. Você não ter firmeza na palavra de Deus, você é um mau caráter. Se você tem firmeza na palavra de Deus, você tem o caráter em Deus. Então, por isso que às vezes se ouve falar, é um mau caráter. Não tem o caráter firmado em Deus. Então, nossa alma por isso que, né, quando nós somos batizados, somos consagrados a Deus, para quando for necessário, né, ser sacrificado pelo mundo, sermos sacrificados com caráter. Nós pertencemos a Deus e dele não nos apartaremos. Essa que é a diferença de um bom caráter com um mau caráter. E o Espírito? O Espírito é aquele que está no céu, que é o Espírito puro. É o Espírito que está diante de Deus desde sempre, né? Como Jesus mesmo fala lá no Evangelho, né? Quem acolhe, né, que temos que acolher o reino de Deus com a simplicidade de uma criança. E ao mesmo tempo ele fala aos discípulos, né, e às pessoas que estavam perto dos discípulos numa ocasião de uma passagem. Quem acolhe essas crianças é a mim que acolhe, porque dia e noite os anjos delas que estão no céu né, contemplam a face do meu Pai, né? Então, quer dizer, os anjos é o nosso espírito, é o espírito confirmado, é o espírito que está diante de Deus. Então, daí dia e noite, os nossos anjos, eles estão lá. Eu estou aqui falando com você, mas o meu anjo está contemplando a face de Deus dia e noite. Todos nós, escolhendo a Deus, escolhendo a Jesus, temos o nosso anjo contemplando a face de Deus dia e noite. E quando morremos, vamos para o pó, o corpo, né? O corpo acaba, porque o corpo é corruptível, porque não somos semelhantes a Jesus, são apenas irmãos dele. E quando, né, a alma está salva, porque escolhemos Jesus, e quando, né, chegar o dia da glória, será juntado corpo, alma e espírito. E seremos, né, Deus, no seu mistério, ele nos transformará em corpos e espíritos incorruptíveis semelhantes a Deus, né? Seremos semelhantes a Deus através desse mistério. Portanto, o código de santidade, ele é para salvar a alma. O espírito já está diante de Deus. Agora, se você deseja, né, não se consagra a Deus em alma, o espírito seu não será o que está lá, será um espírito. Seu espírito está lá, mas não vai ser você que irá, né, contemplar a face de Deus. Terá que ser uma outra pessoa que pelo mistério de Deus será eleita, né? É como tá aqui assim, ó. No versículo 15, é o que eu estou explicando agora.
toda pessoa, natural ou estrangeira, que comer um animal morto ou dilacerado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e ficará impura até a tarde. Impura até a tarde simboliza a obra de Deus, que Deus fez a sua criação, né? Houve uma manhã e uma tarde, né? Então é isso, simboliza a criação. E a água, né, para purificar, que simboliza o batismo. Então, esse versículo 15 aqui, ele está resumindo o que nós refletimos até agora. Lavará suas vestes, banhar-se-á em água e ficará impura até a tarde. E depois será pura. Mas, se não lavar as vestes e o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. O que isso significa? Significa isso que eu estou dizendo. Se você não se consagrar a Deus através do seu espírito e aceitando a Jesus como o único suficiente salvador de sua vida, você lá fora, os seus sacrifícios não valerão de nada. Então não será você será uma pessoa iníqua diante de Deus. Então consagre-se a Deus, a Jesus, porque só Jesus é o único suficiente Salvador. Senão você será uma pessoa iníqua e no céu não entra iniquidade, só caráter em Deus. O que é caráter em Deus? Nós que somos considerados pagãos, é aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Espero ter ajudado vocês, né? Essa foi a reflexão do capítulo 17. Até uma próxima vez, se Deus quiser.